segundo livro dos reis. Moabe revolta-se contra Israel e Acasias e adoece. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel e caiu Acasias pelas grandes de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu. E enviou mensageiro e disse-lhe: Ide perguntai a Baal Zebubi, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com o mensageiro do rei de Samaria, e diz-lhe: Porventura não há Deus em Israel, para ides consultar Baal Zebubi, Deus de Ecrom? E por isso assim diz o Senhor: da cama em que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei e lhe disse: Que há que voltaste? E ele lhe disseram: Um homem nos saiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal Zebubi, Deus de Ecrom? Portanto, da cama a quem subiste não descerás, mas sem falta morrerás. E lhe disse: Qual era o trago do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E ele lhe disseram: Era um homem vestido e de pelos e com lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele a Elias, o tisbita. Então lhe enviou um capitão de 50 e subiu a ele, porque eis que estava sentado no cume do monte. Disse-lhe o homem de Deus: O rei diz: Desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão dos 50: Se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e os teus 50. Então o fogo desceu do céu e consumiu a ele e os seus 50. E tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50, com os seus 50. E este lhe falou e disse ao homem de Deus: Assim diz o rei: Desce depressa. E respondeu Elias e disse: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti os teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e o consumiu, e a ele e aos seus 50. E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50, com os seus 50. Então subiu ao capitão de 50 e veio e pôs-se de joelho diante de Elias, e pôs-se de joelho diante de Elias, e suplicou-lhe diante de Elias, do homem de Deus: peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida, e a vida destes 50 os teus servos. Eis que o fogo do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50, com seus 50, porém, agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse-lhe: Assim diz o Senhor: Por que enviaste o mensageiro a consultar a Baal Zebubi, Deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar sua palavra? Portanto, desta cama que subiste não descerá, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor a Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar, e no ano 2º de Jorão, filho de Josafá, rei de Judá, portanto não tinha filho, mas dos feitos de Acasias, que tinha feito, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel?
Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Elias de Gigal, e disse Elias a Eliseu: fica-te, peço-te que aqui, porque o Senhor me enviou e a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. Assim foram a Betel. Então filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e disseram: sobe, o que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, porque por de cima da tua cabeça. E ele disse: também eu bem sei, calai-vos. E Elias lhe disse a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sobes, que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por de cima da tua cabeça. E ele disse: também eu bem sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, porque te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte a eles. Ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e dobrou, e feriu as águas, e as quais se dividiram para as duas bandas. Passaram ambos em seco. E sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisas duras pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não se fará, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que o carro de fogo com cavalos de fogo e os separou de um outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. E o que vendo Eliseu clamou: meu pai, carro de Israel e os seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, o rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou e parou na borda do Jordão. E tomou a capa de Elias, que caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para um lado da banda, e Eliseu passou. Vendo-o, porém, os filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó, disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e prostraram diante dele na terra. E disseram-lhe: eis que com os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir para buscar teu Senhor. Pode ser que elevassem o Espírito do Senhor e o lançassem em um lugar dos montes ou em algum dos vales. Porém ele disse: não os envieis. Mas eles apertaram com ele até enfastiar, e disse-lhe: enviai. E enviaram 50 homens, que buscaram 3 dias, porém não acharam. Então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó, e disse-lhe: eu vos disse que não fosseis. E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é boa a habitação desta cidade com o meu senhor, e porém as águas são má, e terra é estéril. E ele disse: trazei-me
uma salva nova, pondo nele o sal, e lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nela, e disse: assim diz o Senhor nele. Disse: águas, não haverá mais nela morte e nem esterilidade. Ficaram, pois, sã aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombaram dele e diziam-lhe: sobe calvo, sobe calvo. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou. Eliseu, tu é mau, né? No nome do Senhor, então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram. E saí 42 daqueles pequenos. Esse profeta era mau, senhor. E foi-lhe dali para o Monte Carmelo e dali para Samaria. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre o Israel e em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos, e fez que era mau aos olhos do Senhor, porém não como seus pais, nem como a sua mãe, porque tirou a estátua de Baal, que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel. Não se apartou dele então Meca ou Mesa, rei de Moabitas, era contratador de gado, pagava ao rei de Israel com 100.000 cordeiro e 100.000 carneiro com a sua lã. Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. E por isso Jorão, aos mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim, irás tu comigo a guerra contra os Moabitas? E ele disse, subirei eu e serei como tu, o meu povo, como o teu povo, os meus cavalos com os teus cavalos. E ele disse, por que caminho subiremos? Então disse ele, pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. E o exército e o gado com os guias não tinham água. Então disse o rei de Israel, que o Senhor chamou a estes 3 reis para entregar nas mãos dos Moabitas. E disse Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse, aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre a mão de Elias. E disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor, rei de Israel. E Josafá e o rei de Edom disseram a ele, mas Eliseu disse ao rei de Israel, que tenho eu contigo? Vai ao profeta de teu pai, aos profetas da tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse, não, porque o Senhor chamou estes 3 reis para o entregar nas mãos dos Moabitas. E disse Eliseu, vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, porém, trazei-me um tangedor. E sucedeu que o tangedor
o tangedor duas vezes, veio sobre ele a mão do Senhor e disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não verei vento e não verei chuva. Ajeita aqui, Márcio Nilson. Verei chuva, porque portanto este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado, e vos e vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos, e ferirei todas as cidades fortes, todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e apartarei todas as fontes de águas, e danificarei com pedras todos os bons campos. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejar contra eles, convocaram todos os que cingiam cinto e daí para cima. Puseram-se às fronteiras e levantando-se de madrugada, ao sair o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte dele, e as águas vermelhas como sangue. E disseram, isto é sangue, certamente, que os reis destruíram a espada e mataram um ao outro. Agora, pois, pressa moabita. Porém, chegando ele ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante dele, ainda os feriram nas suas terras, ferindo ali também os moabitas. Arrasaram as cidades, a cada um lançou sua pedra em todos os bons campos, e entulharam e taparam todas as fontes de água, e cortaram todas as boas árvores, até que só em Kir-Areset, Jesus, disseram, fica e as pedras, mas os fundeiros e cercaram e feriram. Mas vendo o rei de Moabita que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens e arrancaram a espada para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Então tomou o seu filho primogênito, que havia de deitar em seu lugar, e ofereceram holocausto e sobre o muro, pelo que houve grande indignação em Israel. Por isso retiraram-se dele e voltaram à sua terra. Número 4, pode vir.